pessoal, tudo bem? Me chamo Guilherme. E eu, Emanuel. No vídeo de hoje vamos discutir e mostrar a Primeira Guerra Mundial a partir de cartazes e propagandas da época deste conflito. A justificativa sobre a nossa pesquisa é o aprofundamento da competência 1 e suas habilidades 1 e 2, que nos ajudam a analisar um só processo, a partir de diferentes fontes, gerar argumentos a partir dos mesmos e desenvolver habilidades de identificar, analisar e pesquisar a partir de diferentes fontes. Mas podemos utilizar imagens como fonte histórica ou de pesquisa? Podemos responder essa pergunta com a seguinte citação do artigo A Imagem como Fonte Histórica, Enigmas e Abordagens, de Thiago da Silva Coelho. Acrescenta ainda que, respeitando alguns pontos principais, os historiadores podem utilizar as imagens como importantíssimos objetos de estudo e fontes de pesquisa. Com base na citação de Thiago da Silva Coelho, as imagens são úteis para a gente entender e estudar a história. Elas nos dão uma visão diferente e mais rica dos acontecimentos do passado. Uma foto antiga, por exemplo, pode mostrar detalhes e emoções que não encontramos em textos. Então sim, podemos usar imagens como fonte histórica e de pesquisa, porque elas capturam detalhes e contextos importantes dos eventos passados. Mas é claro que para isso possível é necessário respeitarmos certos pontos. Agora vamos refletir sobre o assunto a partir do artigo, o uso de cartazes como propaganda de guerra na Europa, 1914 a 1918, de Vanessa Bortolucci, artigo postado em 2010. Podemos citar o seguinte trecho do artigo para nos ajudar e entender de uma forma eram utilizados os cartazes na época da guerra. Segundo a autora, o cartaz foi utilizado de forma exaustiva pelos governos como um dos principais instrumentos ideológicos em conflitos armados, apesar de ele ter sido apenas parte de uma máquina de propaganda maior, que incluía, em alguns casos, revistas, jornais, periódicos de trincheira, bandas militares, fotografias, literatura, rádio e cinema. A partir disso, vemos que durante a Primeira Guerra Mundial, as propagandas eram intensamente manipuladoras, usando apelos emocionais e patrióticos para influenciar a opinião pública a favor do conflito. Essas campanhas desempenharam um papel crucial na percepção das pessoas e no engajamento com a guerra. E por fim, podemos usar outro trecho do artigo para entendermos a importância que os cartazes tiveram neste período. Segundo a autora, a propaganda de guerra era tão importante ou, às vezes, até mais do que os próprios exércitos. Todos os homens, fossem esses civis ou militares, homens ou mulheres, foram disputados por ela, um a um, por meio de imagens e textos muito bem planejados. Sendo assim, entendemos que a importância das propagandas para o governo na guerra era influenciar a opinião da população, até mesmo como forma de manipulação, fortalecendo ideologias e o patriotismo, tendo assim apoio direto e indireto do público, ou o conflito, assim como podemos ver nos cartazes que estimularam o alistamento militar. Por último, a partir deste trabalho, a conclusão que podemos tirar sobre a Primeira Guerra Mundial, com base na análise do uso de cartazes no conflito, é que os cartazes nos proporcionam uma visão vívida e impactante do cenário da Primeira Guerra Mundial. Eles retratam as condições brutais das trincheiras, as consequências devastadoras das batalhas e as altas taxas de mortalidade, oferecendo um vislumbre tanto de heroísmo quanto do profundo sofrimento vivenciado pelos soldados e pela população durante o conflito. Bom, galera, esse foi o nosso trabalho. Espero que tenham gostado. Fique agora com os créditos.